Espero que vocês não estejam espantados, né? Pastor Odilon não está aqui, Pascoalete não está aqui. E agora, meu Deus? E agora? O Edson não está aqui, né? E agora? Mas eu estou muito feliz, né? Primeiramente, por ver o Ângelo aqui, né? Que o Ângelo, todo mundo sabe que é meu discípulo e eu sou tímido e o Ângelo é tímido junto comigo, né? E a gente não se ajuda. Só que ver ele aqui, ver essa oportunidade que Deus deu para ele estar aqui, né? Isso é algo que me deixa muito feliz. Então, quero agradecer a Deus por isso. E eu acho que eu não precisava nem pregar, né? O pessoal testemunhou aí, não sei o que acontece, né? Quando o pastor não está aqui. O pastor chama, não vem ninguém. Mas amém. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria, de uma maneira bem simples, né? Que os irmãos recebessem essa palavra. O querubim vai me ajudar aqui, né? O querubim do violão vai me ajudar. Só que antes de ministrar, eu queria contar algo, né? Para os irmãos dar risada um pouco. Eu vi que vocês gostam de sorrir. É uma piada, mas é uma piada de crente, gospel. Uma piada evangélica. E fala de dois homens, dois personagens. E esses personagens, um deles é um pastor e outro deles é um taxista. Alô, irmão Geraldo. Fala sobre São Pedro, né? Nós sabemos que no céu não existe, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala disso, mas a piada fala que São Pedro estava no céu e esse pastor e esse taxista, eles subiram ao céu. Eles foram aos céus. E chegando aos céus, São Pedro encontrou eles lá. E São Pedro, ele foi até o taxista. E ele estava com um presente para dar para o taxista. E ele pegou lá uma veste dourada, um negócio bonito assim, brilhante. Negócio bacana, fino, legal. E ele pegou essa veste e entregou para o taxista. Beleza, o taxista, nossa, né? Será que eu mereço tudo isso? Pegou a veste, agradeceu São Pedro, foi embora. E chegou o pastor, né? Aí São Pedro vem com um cajadinho, madeira podre, tudo feio, tudo zoado, e entrega na mão do pastor. Aí o pastor pega assim o cajado, olha para São Pedro. Mas São Pedro, por que o taxista ganhou aquela veste, né? Toda linda, toda bonita, brilhante, e eu com esse cajado velho? Aí São Pedro foi lá e explicou para o pastor, né? Falou, pastor, é o seguinte, quando você pregava, você era um pastor muito fraco. As pessoas dormiam no culto, ninguém fazia nada, as pessoas dormiam. Já o taxista não. Quando o taxista, ele dirigia, as pessoas oravam, elas clamavam, elas pediam socorro. Então era diferente. Quando o taxista dirigia, as pessoas clamavam a mim, elas oravam. Então, a nossa expectativa, ela não está em pastor. Olha só, um taxista ganhou quantas pessoas para o reino de Deus, né? Então, essa é a piada que eu queria deixar para vocês. Amém, glória a Deus. Mas agora vamos realmente ao que interessa, né? Vamos à palavra de Deus. Como eu disse, né? Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João 15. João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. Amém? Eu vou ler daqui, os irmãos me acompanham daí.
Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Abaixe sua cabeça por uns minutos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. A Tua palavra ela já foi lida, Pai, e nós sabemos que ela por si só, Pai, ela já tem o poder, ó Pai, de entrar dentro do nosso coração, ó Pai, e de transformar a nossa vida, Senhor. Nós queremos nesta manhã, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha transmitir a Tua palavra, ó Pai, de maneira que nós possamos ser transformados, ó Pai, transformados, Senhor, que a Tua palavra entre dentro de nós, ó Pai, e seja, Pai, um divisor de águas, ó Pai, aquilo que é bom, ó Pai, que nós possamos absorver, ó Pai, e aquilo que está dentro de nós, ó Pai, que não está na nossa capacidade humana, Senhor, de tirar, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa agora nos purificar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para o Mateus me ajudar a ministrar, porque eu gosto de ministrar ouvindo algo, né? Uma inspiração, teclado, violão. E eu queria que você ficasse bem sensível, porque essa é uma palavra de consolo. E o meu desejo é que o Espírito Santo, hoje, possa te convencer de algumas coisas. E talvez te consolar de algumas coisas. E eu peguei esse texto de João, que fala sobre a videira. Jesus ele fala que ele é a videira e que Deus ele é o agricultor. Para que nós possamos entender que quando nós estamos firmados em Jesus, quando nós estamos ligados em Jesus, que é essa videira, as coisas dentro da igreja, na nossa casa, na nossa família, elas começam a fluir de maneira natural, sem que nós precisamos ficar relutando com nós mesmos para que as coisas comecem a dar certo, porque nós simplesmente estamos ligados nessa videira. E eu não sei quantos já viram ou já tiveram contato com uma videira, né? Mas nós sabemos que a videira é nada mais do que um pé de uva, né? Ela produz a uva, né? E ela tem alguns ramos assim e alguns entrelaçados. E para a videira ela produzir a uva, os ramos eles precisam estar entrelaçados. E quando um ramo ele sai para fora, esse ramo ele precisa voltar e se entrelaçar novamente para que ele possa produzir o fruto. Só que o Pai ele nos compara com a videira, porque quando esse ramo ele se desentrelaça dos outros e ele sai para fora, o Pai tira ele fora, porque aquele ramo ali ele não produzirá mais fruto. E para que nós possamos entender esse texto de João 15, da videira, eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre Jeremias. Quem foi Jeremias? O que aconteceu com Jeremias? Algumas coisas que Deus mostrou para Jeremias, profeta Jeremias, para que ele passasse para o povo de Judá ali, de Israel. Então, eu queria que os irmãos entendessem junto comigo. Jeremias ele foi usado por Deus para dar um discernimento para um povo que estava, no momento que eles estavam vivendo, eles estavam se tornando um povo egoísta, um povo que estavam deixando Deus de lado, abandonando Deus, e a única coisa que eles conseguiam pensar, imaginar, era em prosperidades, era na vida social, na vida econômica que eles tinham. Eles estavam, o desejo do coração
desse povo de Judá era simplesmente buscar os próprios interesses. Então Jeremias ele foi usado por Deus, para alertar aquele povo de que eles estavam caminhando para a destruição daquela nação. Só que aquele povo de Judá, o povo que eles vieram após o povo que foi liberto dos escravos do Egito, né? É uma história muito parecida com aquele povo que foi liberto do Egito. E eles tinham essa dureza de coração. Então eles começaram a abandonar a Deus, começaram a deixar a Deus de lado, e Deus começou a se entristecer. Jeremias ele fala nitidamente no texto, eu vou ler alguns versículos aqui, daqui a pouco. E Jeremias ele fala nitidamente no texto, a tristeza do coração de Deus, quando ele começa a enxergar que o povo de Judá está esquecendo Deus, está abandonando Deus, deixando Deus de lado, e está começando a olhar simplesmente para os seus interesses, buscando prosperidade, preocupados com a vida social, com a vida econômica deles, com a vida financeira que eles tinham. E esse texto, Deus colocou no meu coração porque eu comecei a pensar, por que será que nós não conseguimos dar frutos no reino de Deus? Por que será que nós fazemos, estamos aqui na igreja, fazemos parte de um ministério, estamos inseridos em um ministério, só que as coisas não acontecem, nós não conseguimos colher. A colheita ela não chega na nossa vida, nós não conseguimos ver aquilo que nós estamos plantando, talvez nós não estamos conseguindo colher. Mas nós temos que pensar, o que você está plantando? Ou será que você está plantando? Porque se nós plantarmos, a certeza é que nós vamos colher. Mas se nós não plantarmos, não tem como nós colhermos. Porque nós não estamos plantando nada. E aquele povo de Judá, eles só estavam plantando maldição para a vida deles, para a nação deles. E eu queria que nós entrássemos um pouquinho nessa história. Depois, se você quiser ler, o texto de Jeremias, você começa lá do capítulo 1, vai até o capítulo 4, essa história mais ou menos. E Deus ele começa a revelar para Jeremias o porquê. O porquê que estava acontecendo aquilo na vida daquelas pessoas, naquela nação. E Jeremias ele começa a ministrar para aquele povo. E Jeremias, eu começo a imaginar o coração de Jeremias, porque todo mundo sabe, que Jeremias é conhecido como profeta chorão, Era aquele profeta que ele não queria aceitar o reinado de Deus. Ele não queria aceitar, ele não queria aceitar o propósito de Deus. Mas Deus diz que ele falou bem nitidamente para Jeremias. Jeremias, desde antes do ventre da sua mãe, eu já te chamei, eu já tinha um propósito para você. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nesta manhã, é que antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha um propósito para você. Deus ele já tinha um plano para a sua vida. Assim como ele teve na vida de Jeremias. E eu queria que nós nos aprofundássemos hoje nessa história desse povo e desse profeta chamado Jeremias. E a primeira coisa que nós podemos enxergar aqui nesse texto que aconteceu com aquele povo é que eles perderam o amor de recém-casados que eles tinham com Deus. Todos nós não, mas algumas pessoas aqui são casadas, Todos aqui já tiveram um relacionamento, um namoro, um tempo de você conhecer alguém, de você se identificar com alguém. E esse povo, eles tiveram um momento, foi um momento de aflição que eles tiveram, eles se identificaram com Deus. Deus, ele preparava as coisas, ele libertava esse povo. Então eles criaram um amor por Deus. Eles tinham esse amor, esse temor com Deus. Eles tinham aquilo de, quando a gente casa, a primeira semana que a gente casa,
quer fazer um almoço, uma janta especial, né? Aí você quer fazer o almoço e a sua esposa também quer fazer. Aí vocês começam a discutir, não, deixa que eu faço, eu quero fazer, né? Não, deixa que eu, não, fica lá no sofá, deixa que eu faço. Porque aquele amor, ele está aflorado dentro de você. Você quer mostrar para aquela pessoa, né, de alguma forma, agradecer aquele amor. Né? A primeira semana de casado é uma das melhores semanas que tem. Né? Você ser recém-casado, né, de você acordar do lado de uma pessoa, nossa, uau! Que demais! Tem alguém do meu lado. Né? Antes era meu irmão, nossa, acordava, meu irmão. Coisa horrível. Agora você acorda, tem uma pessoa tão especial do seu lado. Né? Então tem todo aquele amor, toda aquela paixão. Você está apaixonado. Você quer demonstrar essa paixão. E esse povo de Judá, eles perderam essa paixão. Eles perderam esse amor de recém-casados que eles tinham. E o coração deles, aos poucos, queria que vocês guardassem isso, aos poucos, sem que eles percebessem, o coração deles foi sendo roubado. E o que eles fizeram? Eles criaram outros deuses. Porque como eu falei lá no começo, eles não estavam mais preocupados com as coisas do reino, eles não estavam mais preocupados com as coisas que Deus tinha para eles, que Deus havia prometido para eles, mas eles se preocuparam nos seus interesses. Eles largaram as coisas do reino, aquilo que Deus tinha planejado. Eles começaram a se preocupar com si próprio, olhar para o próprio umbigo, né, como o Pascoaletti diz. Eles começaram a criar os seus deuses, né? A Bíblia aqui, eu vou ler uma versão mais clara, que é a Mensagem, né? E essa versão fala que eles faziam uma orgia religiosa. O que é isso? Né? Adorar vários deuses. Né? E para a gente poder entender isso, como é que a gente adora vários deuses hoje? Hoje a gente adora o nosso celular. Hoje a gente adora o nosso emprego. Eu dou tudo pelo meu emprego. Eu faço de tudo pelo meu emprego. Hoje a gente adora os nossos animais de estimação. Eu amo meu gato, eu amo meu cachorro, eu amo meu passarinho. E é assim que a gente vai fazendo essa orgia religiosa. A gente vai buscando os próprios interesses. A gente vai buscando coisas para satisfazer o nosso ego, o nosso eu. E essas coisas, elas vêm e, como eu disse, sem que a gente perceba, elas vão nos afastando do propósito que o Pai tem para a nossa vida. E foi isso que eles fizeram, buscando os próprios interesses, de maneira insaciável, como diz aqui o texto. Ou seja, isso que eles estavam fazendo, não saciavam eles. Quanto mais eles faziam, as coisas piores. Eles continuavam fazendo coisas piores, porque isso é um desejo insaciável. Porque a única coisa que pode nos saciar é a presença de Deus. Nada nessa terra, nada que está ligado nessa terra, se não tiver a presença de Deus, nada pode nos saciar. Só a presença dEle pode nos saciar. E eu coloquei aqui uma expressão que muito usada, né? Eles esqueciam Deus. Deixavam Deus na esquina. E Deus, ele revelou aqui para Jeremias, ele diz assim: meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram, eu, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que vazam. É aquilo que eu falei, desejos insaciáveis. É aquela expressão que a gente usa de tentar tapar o sol com a peneira. Se a gente colocar a peneira para tapar o sol vai... não tem como. Essa busca desenfreada pelos nossos próprios desejos. Então, continuando, o povo, eles continuavam nessa independência. Eles queriam ser independentes, esqueceram os propósitos de Deus. E Deus fala aqui no versículo 20, né, através de Jeremias:
Você era uma videira seleta. A gente leu o texto lá, isso aqui tem a ver. Você era uma videira seleta que plantei, escolhida e de linguagem pura. E hora em que você se transformou, uma planta degenerada, que nem lembra uma videira. Olha que forte isso. Deus revelando para Jeremias, né? E quando eu preparava essa ministração, Deus me mostrava que isso acontece na nossa vida. Quantos de nós não estamos aqui hoje com o nosso ministério completamente parado? Quantos nós não estamos aqui hoje? Pessoas que já estiveram aqui em cima do altar, ou pessoas que já estiveram trabalhando para o reino de Deus, pessoas que já fizeram tanto para Deus, pessoas que já, através do louvor, como a irmã Marina disse, ou através da palavra, ou alguma coisa que você fazia dentro da igreja, alguma coisa que você fazia, e hoje você está aí parado. E é o que Deus falou aqui, uma planta degenerada que nem lembra mais uma videira. Mas sabe o que há de bom? É que ele fala, você era uma videira seleta que plantei. E tudo aquilo que é plantado tem raiz. Talvez você tenha sido frustrado. Talvez você tenha sido cortado. Talvez passaram um machado mesmo em você. Mas eles não enxergaram as suas raízes. Porque as suas raízes, elas estavam embaixo da terra. Elas estavam firmadas em Deus. Então você ainda tem raiz. E se você for regado nessa manhã, você ainda pode florescer. Assim como um dia você veio aqui, como eu disse, já fez muitas coisas, já deu muitos frutos. Você ainda tem condições, porque você ainda tem raiz. E ninguém consegue cortar a sua raiz. E essa independência que eles buscavam, né? De não depender mais de Deus. Criar outros deuses. Eles começaram a adorar outros deuses. Um dos deuses é um deus que a gente vê bem conhecido, né? Que é o deus Baal. Eles começaram a adorar a Baal, fazer culto a Baal. E continuavam nessa busca, nesse desejo insaciável. Essa independência. Infelizmente, né, é algo ruim de se falar, né? Mas é uma realidade que a gente vive hoje em algumas igrejas. Acredito que isso não acontece aqui na nossa igreja, né? Mas na igreja atual que nós vivemos hoje, essa independência de nós fazermos as coisas sem antes consultar a Deus. Esse temor que antes se via de tudo que se ia fazer, uma decisão que se ia tomar, algo que você planejou, antes de você executar, você ia e questionava e perguntava para Deus se realmente, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Será que eu vou quebrar a cara? Será que isso vai dar certo? Será que esse é o sonho do seu coração para a minha vida? Esse temor que tinha de consultar a Deus, de ter a Deus como realmente é o nosso Senhor, aquele que nos instrui. Infelizmente isso hoje é algo que a gente vê cada vez mais escasso dentro da igreja. A relação e a intimidade com o Espírito Santo. Enquanto eu preparava essa ministração e em alguns dos meus momentos com Deus, uma ministração que eu ouvi falar a respeito de um escritor, Billy Graham, não sei quantos já ouviram falar de Billy Graham, mas Billy Graham, ele diz que isso é uma triste realidade, como eu falei. Se Deus pegasse o Espírito Santo e tirasse hoje da igreja, se Deus recolhesse o Espírito Santo do nosso meio hoje, Billy Graham, ele faz uma comparação de que 90% das coisas que nós fazemos na igreja hoje, nós continuaríamos fazendo sem o Espírito Santo. Não sei se você se choca com isso, mas eu me choquei ao ouvir isso. E ver que em alguns
Em alguns momentos isso é uma verdade. Diferente da igreja de Éfeso. Porque lá em Efésios vai falar, né, quando Jesus quando ele sobe aos céus, e ele fala, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. Eles permaneceram em Jerusalém. Eles permaneceram lá. E eu penso hoje, no povo hoje, na igreja hoje. Talvez se Jesus falasse para nós, permaneçam aí onde vocês estão, até que o Espírito Santo chegue aí. Será que nós, na nossa natureza, permaneceríamos? Será que nós obedeceríamos a palavra de Jesus e permaneceríamos até que do alto viesse o Espírito Santo? Porque Billy Graham, ele faz essa comparação também. Ele diz que na igreja de Éfeso, 90% das coisas que eles faziam não seriam feitas, 95% das coisas que eles faziam não seriam feitas sem o Espírito Santo. Ou seja, 5% daquilo que eles faziam na igreja de Éfeso, eles realmente fariam sem o Espírito Santo. Talvez eu não sei o que é, não sei se é preparar a água, colocar alguma coisa, porque isso dá para a gente fazer sem o Espírito Santo. Dá para a gente preparar os cabos aqui, mexer para ver se está tudo em ordem. Isso dá para a gente fazer sem o Espírito Santo. Mas não dá para a gente dar fruto sem o Espírito Santo. Não dá para a gente crescer sem o Espírito Santo. Não dá para a gente criar uma maturidade cristã se o Espírito Santo ele não estiver presente, se a presença de Deus não estiver na nossa vida. E outro homem, outro profeta que entendeu isso, foi o profeta Abacuque. Quando ele escreveu o livro, né? Abacuque talvez seja um dos menores profetas, escreveu um livro de 3 capítulos. Mas ele começa no primeiro e no segundo capítulo a questionar a Deus, né? Sobre algumas coisas. Mas por quê? E questiona Deus, e questiona Deus, e questiona Deus. Aquele questionamento incessável. Mas se você ler o 3º capítulo do livro do profeta Abacuque, você vai entender. E ele vai começar lá no capítulo 15, versículo 1. No capítulo 3, versículo 15. Ele vai dizer assim: ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ou mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Sabe por quê Abacuque diz isso? Porque quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida, ou quando nós não estamos colhendo os frutos que nós deveríamos, nós simplesmente paramos de fazer as coisas e deixamos. E começamos a buscar coisas da nossa própria mente. Começamos a imaginar coisas. E assim nós começamos a fazer coisas que não são direcionadas por Deus. Mas Abacuque não. Ele entendeu isso. E ele falou: Senhor, Deus, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Ou seja, Abacuque, ele perseverou. E ele entendeu que ele precisava continuar firme. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês continuem firmes na videira que é o Senhor, ligados nessa videira. Uma vez eu vi uma ministração, e a respeito de oração, né, o pastor falando sobre oração, e ele falava assim que pessoas começam a orar, precisam de alguma coisa, né, na vida, e começam a orar, a clamar a Deus, só que essa coisa, ela não chega, essa bênção, ela não chega. Então a pessoa, ela se frustra com Deus. E aí, o que ela faz? Ela começa a parar de orar. Ela simplesmente para de orar. E é isso que nós fazemos de errado. Porque
Quando o poder da oração, ele foi entendido, quando as coisas não começarem a dar certo, é aí que elas vão dar certo. Quando a gente começar a orar, e as coisas começarem a piorar, no início, aí é que você tem que orar mais ainda. Só que a gente faz ao contrário, as coisas começam a dar errado, a gente para de orar. O certo é quando a gente começar a orar, e as coisas elas ainda não estão melhorando, talvez elas vão dar até uma piorada. Mas se a gente perseverar na oração, aí as coisas vão começar a melhorar. E quanto mais você orar, mais você vai ter vontade de orar. E quanto mais você orar, aí você vai ver que a videira ela vai florescer, que os ramos eles vão começar a dar fruto, porque é isso que o Pai ele quer para a nossa vida. Quanto mais nós começamos a ter intimidade, quanto mais nós começamos a ter essa intimidade com o Espírito Santo, aí é que as coisas vão começar a acontecer no nosso ministério, na nossa vida com Deus. As coisas elas vão parar de esfriar dentro de nós. A gente vai parar de usar aquela expressão, o amor esfriou, o amor de recém-casado esfriou. Mas isso é porque não há uma manutenção. Enquanto eu preparava essa ministração, foi algo muito difícil, porque quando as coisas começam a dar certo na sua vida, é uma batalha. Quando Deus ele começa a te exaltar e a te honrar, você vai passar por uma batalha. Porque seria muito fácil se Deus pegasse alguém e falar, agora eu vou começar a te honrar, eu vou começar a traçar a sua história por um caminho que eu quero que você vá. Aí o diabo ia ficar lá debaixo, lá olhando, e falar, nossa, olha lá, olha como ele era e como é que ele está. Não era ninguém, agora é um pastor, agora é um ministro de louvor. Não era ninguém. Não, quando você começa a orar, e que Deus lá do céu começa a te exaltar, o diabo lá de baixo, não, isso não vai acontecer não. Ele pega os capetinhas dele lá, e começa a falar, não, sobe vocês lá, e vocês não vão deixar isso acontecer. Vocês vão destruir ele. Vocês vão acabar com a vida dele. Seria muito fácil se Deus falasse, vai acontecer, e simplesmente, mas existe uma batalha. E é por isso que quando nós começamos a orar, a gente tem que continuar e perseverar na oração. Porque o diabo pode até mandar o exército dele, mas eles vão vir, vão se levantar, e vão se levantar para cair. Porque você vai orar, e quando você estiver orando, eles vão cair. Voltando aqui para o texto. O povo, eles, nessa busca desenfreada pelos seus próprios desejos, eles começam a se lamentar. E nessa vida errada que eles levavam, de pecado, de erro, eles ficam durante anos e anos se queixando, né? Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não acontecem? Eles ficam se lamentando no pecado. E eles dizem aqui, acalme-se. Jeremias falando, acalme-se, respire fundo, por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Mas você diz, não consigo fazer diferente. Não consigo fazer diferente. Sou viciado em deuses estrangeiros. Eu não consigo parar. Não consegue parar. O povo dizia que não conseguia parar de fazer as coisas que eles estavam fazendo. Eles simplesmente se entregaram para aquelas forças e falaram, essas forças, elas são maiores do que nós. Nós não conseguimos parar de pecar, de cometer o pecado, de errar. Mas realmente, porque o coração delas estava distante, elas não estavam ligadas na videira. A única maneira de nós conseguirmos parar de pecar é quando nós nos sacrificamos.
Para existir vida, tem que existir morte. Sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se você não parar, olhar para a tua vida e começar a enxergar que você está se distanciando da videira aos poucos, você vai continuar nessa busca desenfreada pelos seus desejos, e os propósitos que Deus tem, eles vão cada vez ficar mais distantes de você. E vai chegar uma hora que você vai estar desse jeito que o povo estava, se lamentando, dizendo: eu estou tão preso às coisas, aos meus interesses, que eu não consigo mais olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não consigo parar. Mas é dessa forma que eu te falei. Sem derramamento de sangue, sem sacrifício, não há remissão de pecado, não há transformação. Não vai ser gerado vida em você. Porque você precisa se limpar, se purificar. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Posso continuar? Amém? Glória a Deus. E isso é algo muito importante, de nós fazermos essa autoavaliação da nossa vida agora, e não deixar que isso nos afaste cada vez mais. Deus ele quer tratar o nosso coração a cada dia, e para que os propósitos dele aconteçam na nossa vida, Ele vai tratar o nosso coração, Ele vai mexer nas coisas, talvez que nós não conseguimos se desapegar, aqueles pecadinhos de estimação que nós estamos guardados debaixo do braço, né, que nós abraçamos e nós não soltamos por nada, mas Deus, Ele vai querer tirar isso de você, porque sem santidade, ninguém verá Deus. Deus fez isso com Abraão. Antes de Deus falar para Abraão que Abraão seria uma grande nação, Deus ele pede algo muito valioso para Abraão. Ele pede Isaac. Ele pede Isaac. E eu acho que, tenho certeza que o coração de Abraão estava nos propósitos de Deus. Porque Abraão ele não retruca, Abraão ele não murmura, Abraão ele simplesmente entende aquilo que Deus disse a ele, pega seu filho, pega as coisas que precisavam ali para fazer o sacrifício e vai em direção ao monte. Eu imagino o coração de Abraão a caminho do monte, com Isaac do lado. Todo mundo acha que já conhece essa história. Eu acho que a pior parte é quando Isaac pergunta: pai, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? A gente vai sacrificar o quê? O sacrifício era Isaac. E o sacrifício é você nessa manhã. E Deus fez isso com Abraão porque Ele precisava conhecer o coração de Abraão. Eu acho que é isso que nos aproxima de Deus. É quando Deus ele conhece o nosso coração. Eu não estou querendo falar aqui que você tem que ser uma pessoa perfeita, que você não tem o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. Mas Deus ele está preocupado com o nosso coração, com aquilo que vem depois do nosso erro, da nossa falha. Porque se a gente for ver na história, quem foi Davi? Davi ele cometeu pecados. Davi adulterou. Mas Davi foi também um dos melhores reis que nós podemos ver. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha sinceridade no coração dele. Davi, ele cometia os erros, mas ele sabia chegar diante de Deus e confessar aquilo. E o coração dele não era uma confissão de confessar aqui e passar 5 segundos Davi
estar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Mas Davi, ele tinha um coração sincero. Falar: Deus, eu errei. Mas sabe por que eu errei? Porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu sou falho mesmo. E ele reconhecia isso diante de Deus. E pelo fato de Davi ter esse coração sincero com Deus, é que Deus fez Davi o homem que ele foi. Então Deus, ele vai tratar no seu coração. Ele vai querer primeiro fazer uma limpeza no seu coração, para Ele poder te exaltar e te honrar. E muitos de vocês, talvez, como eu disse, que estão com o ministério parados, vão vir aqui, né, e vão testemunhar, e vão falar: ó o que Deus está fazendo na minha vida, ó o que Deus está fazendo através da minha vida. Mas uma das coisas que tem frustrado também é porque tem algumas pessoas que talvez às vezes estão dentro da igreja, mas como a própria palavra diz, elas não estão em Jesus. Elas estão na igreja, mas elas não estão em Jesus. Porque a palavra de João 15 diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando, essa palavra estando, no sentido de estar em Jesus. Sabe por quê? Nós podemos estar aqui dentro da igreja, mas o nosso coração não está aqui. O nosso corpo, o nosso físico está aqui, mas talvez a nossa alma ela não está aqui. E para nós sermos direcionados pelo Espírito, a nossa alma, ela tem que sair de cena para que o Espírito possa nos direcionar. Eu li um livro, que o nome do livro é Pregando no Pós-Moderno. E esse livro ele diz que o Evangelho hoje, tem sido pregado de maneira diferente. E em alguns momentos tem sido pregado de maneira diferente. Porque talvez as pessoas elas não se convertem através somente dessa palavra. Elas observam muito: eu vou lá naquela igreja porque lá tem um pastor que pastor é fogo puro. Ou vou lá naquela igreja porque eles cantam um louvor que eu gosto. Eu me sinto melhor lá. Mas como o livro que eu li diz que o Evangelho ele tem que entrar no seu coração pela raiz da palavra, pelo sacrifício de Jesus. Você tem que estar aqui e ser convencido pelo sacrifício de Jesus pela sua vida. Você tem que reconhecer a importância dele. Você não pode estar aqui simplesmente por causa que tem um pastor. O nosso pastor é ótimo. Eu amo o nosso pastor. Mas nós não podemos procurar o Evangelho de Jesus por causa de pastor nenhum, de homem nenhum, de pessoa nenhuma. Como o próprio pastor Odilon diz aqui: se um dia ele sair dessa igreja, receber uma proposta e for para outra igreja, o ministério ele continua. Então nós não podemos estar ligados em nada na terra. Nós temos que estar ligados em Jesus. Todo ramo que estando em mim, você tem que estar nele. Eu queria ler o versículo 4 de Jeremias, para a gente caminhar para o final já. Já estou acabando já, prometo. Do 1 até o 4. Eu vou ler aqui numa versão meia diferente. Se vocês quiserem acompanhar. Diz assim:
Se quer voltar para mim, Israel, volte de verdade. Precisa se livrar da sua parafernália medonha de pecados e não se afastar de mim. Só então você vai poder dizer com justiça e retidão, assim como o Eterno vive, sem ser da boca para fora. E as nações pagãs também receberão dessa bênção, e encontrarão em Israel algo que poderá ser contado a todos os seus. É Jeremias falando para o povo aqui, ó, precisa se livrar dessa sua parafernália medonha de pecados, e não se afastar mais de mim. E essa parte diz, né? Se a gente for pensar, hoje a gente só vai viver o avivamento na igreja se a gente se livrar da nossa parafernália. Se a gente arrumar a nossa casa, né, o nosso quarto. A gente precisa se livrar de algumas coisas. Algumas coisas que nós não precisamos e que nos impedem. Talvez esteja um excesso de coisas na sua vida. Talvez esteja um excesso de passado na sua vida. Talvez seja um excesso de lembranças que você não conseguiu se desapegar. Você precisa se livrar dessa parafernália. E aqui mais para frente ele vai dizer: arem as suas terras não aradas, arem o seu coração não arado. Ou seja, reguem as suas terras, preparem as suas terras, porque virá uma grande colheita. Virá uma grande colheita. E lá no versículo 31 ainda de Jeremias, do 31 ao 34, ele vai dizer o seguinte: é isso mesmo, está chegando a hora em que eu vou fazer uma nova aliança com Israel e Judá. Não será uma repetição da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Eles violaram aquela aliança, apesar de eu ter feito minha parte como Senhor deles. É o decreto do Eterno. Até aqui. Então, Deus ele fala que ele precisa fazer uma nova aliança com o povo. Aquela aliança que ele fez com aquele povo, o povo eles não foram fiel à aliança que eles fizeram. E todos nós sabemos que quando nós fazemos uma aliança com alguém, nós temos que ser fiel. E com Deus não é diferente. Nós precisamos ser fiel com a aliança que nós fazemos. E Deus ele precisou fazer uma nova aliança, prover algo novo para aquele povo. Só que Deus ele faz uma nova aliança conosco, com a gente, comigo e com você. Mas tem momentos que nós precisamos fazer uma nova aliança com Deus também e aceitar esta aliança. Um exemplo é Jacó. Todos nós já ouvimos a história de Jacó. E Jacó, se ele não fizesse uma nova aliança com Deus, Jacó ele tinha o poder nas mãos de mudar toda uma geração. Porque todos nós sabemos que Jacó foi um mentiroso. Jacó mentiu. Jacó fez coisas a qual Deus não imaginava que Jacó faria, pela aliança que Deus tinha. Mas Jacó fez. Mas foi preciso chegar um momento na vida de Jacó, que ele tinha que entender que ele precisava fazer uma nova aliança com Deus. E existe um momento que Jacó ele está passando por um deserto na vida dele. E Jacó entende que ele precisa fazer uma nova aliança com Deus. E no meio desse deserto, Jacó ele para. Ele avalia a sua vida. E ele diz: eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. E Jacó ele se ajoelha no meio do deserto. E ele começa a orar. E Deus traz uma provisão dos céus para Jacó. Jacó ele teve uma visão. Ele viu uma grande escada. E anjos descendo pela escada trazendo a provisão. Então vai chegar um momento na sua vida que talvez você precisa fazer uma nova aliança com Deus, assim como Jacó fez. Hoje talvez seja o dia de você fazer uma nova aliança com Deus. E eu queria que nós voltássemos lá para o texto de
de João, para a gente encerrar. Então, se nós formos pensar, né, Jesus ele disse que ele é a videira. E quem são os ramos? Os ramos somos nós. Você é a videira, ou seja, você é a figura. As pessoas que estão à sua volta, elas estão te observando. Sabe para quê? Muita gente que chegar do seu lado, talvez até esse irmão aí que está do seu lado, ele vai precisar dessa videira, porque a videira ela pode produzir sombra também. E você vai produzir sombra para a vida de alguém. Mas como eu disse, se você quer florescer, como Jeremias disse, are a terra, are o seu coração. Você precisa depender de Jesus. Você precisa saber que você é uma pessoa limitada. A partir do momento que você não conhece Jesus, você tem limites. Mas Jesus ele não tem limites. O possível você faz, o impossível é Deus quem faz por você. Então quer florescer, quer dar frutos no reino de Deus, dependa de Jesus, seja dependente dele. Não procure seus interesses, só independência, mas seja dependente. Pegue aquilo que Billy Graham disse, dependa do Espírito Santo para tudo, para tudo, para tudo. E como diz o texto, o agricultor, aqueles ramos que não estão dando frutos, ele poda, ele arranca fora. E o livro de Ezequiel, ele nos ensina isso, que aquele ramo que é arrancado, ele é lançado na fogueira de chama ardente, e ele queima todo por dentro, e quando ele tira, ele se despedaça, ele se desfaz. Então é um ramo sem utilidade, ele não tem utilidade nenhuma. Mas eu queria que você entendesse que você é útil. Você é útil. E não vai ser através de mim, vai ser através da palavra que eu vou ler. Você vai entender que você é útil para Deus. E eu queria ler esse texto, e foi um texto que me fez chorar enquanto eu lia. Que é o texto de João 15. Queria que vocês lessem comigo, João 15, do 15 ao 18. Amém? Diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Até aí. Enquanto eu li esse texto, Deus ele me fez entender a utilidade que eu tinha para o reino de Deus. Talvez de uma maneira simples hoje, Deus vai fazer você entender a utilidade que você tem para o reino de Deus. Que Ele conta com você, Ele precisa de você, para que o reino ele seja expandido. Da maneira mais simples, do mais simples que você pensar. Hoje eu estou aqui porque uma pessoa entendeu isso, e ela disse uma palavra para mim que eu não esqueci nunca. Nunca, e nunca vou esquecer. Ela falou assim para mim que eu seria a salvação da minha casa, da minha família. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita oração. Ela sempre gostou ministérios na igreja. E ela sempre orou por mim, até enquanto eu passei um período fora da igreja.
E depois, quando eu retornei, eu recebi essa palavra de que eu seria a salvação da minha casa. E depois que eu retornei para cá, para a glória de Deus, o meu pai ele se converteu. E para quem conhecia meu pai, e eu que conhecia ele, entendi que, às vezes, a gente olha para a pessoa e a gente não tem aquela esperança de que aquela pessoa vai se converter. Tem essa incredulidade ainda dentro do nosso coração. Mas Deus ele me fez entender que o impossível ele faz, e ele converteu o meu pai. Então você vai entender a importância que você tem. E você também vai profetizar na vida de alguém que ele será a salvação da casa. Ou você que está aqui hoje sentado ouvindo essa palavra, você pode ser a salvação da sua casa. Então não desista dessa videira. E Jesus ele nos traz para perto, para a gente entender a nossa utilidade. Ele diz: mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu achei muito lindo essa parte, porque Jesus ele nos chama de amigo. E ele fala mais que tudo que o Pai tem contado para ele tem contado para nós. Eu não sei se você entende isso, mas quando eu li isso eu falei: nossa, aquilo que está no coração de Deus, Jesus ele está revelando para nós. Ele quer ser o seu amigo para revelar os segredos que estão no coração de Deus para a sua vida. Então ele está te chamando de amigo. Olha a proximidade que você tem. Ele diz: eu sou a videira, você é os ramos. Sabe, proximidade, amizade. Ele diz que você é amigo, e aquilo que está no coração de Deus ele está contando a você. E o mais interessante é que não foi você que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. É a mesma coisa que Deus falou para Jeremias. Olha a confirmação. Deus falou: Jeremias, antes de você ser formado, eu já tinha um plano para você, eu já tinha algo para você. E é isso que Deus está falando para você, que você não é diferente de Jeremias. O que talvez te afasta, que difere você e Jeremias, é que você ainda não entendeu o propósito de Deus. Quando Jeremias entendeu o propósito de Deus, ele foi e simplesmente fez, porque ele tinha certeza e a convicção de que ele foi criado e designado para cumprir o propósito de Deus. E Deus hoje, ele te trouxe aqui para você entender que ele está revelando os propósitos a você, mas não é para você guardar para você, é para você frutificar. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E essa foi a parte que me chamou mais a atenção. Sabe, nós andarmos com Jesus é nós sermos discípulos de Jesus como os discípulos foram. E é nós fazermos discípulos como os discípulos fizeram. E não adianta você falar que você não sabe falar, que você não sabe fazer nada, porque Jeremias também falou, e Deus fez um monte de coisa com a vida de Jeremias. Deus usou a vida dele para um monte de coisa. Você andar com Jesus é você espalhar coisa boa, é você trazer boas notícias, é você compartilhar aquilo que você está vivendo aqui dentro. Sabe, Deus está falando aí, mas está falando aqui também, porque a gente talvez não vive um ministério integral na igreja, mas a gente tem que viver um ministério integral lá fora, no nosso trabalho. Talvez a gente fala pouco de Jesus. Eu sempre me queixo por isso, por falar pouco. A maioria das minhas conversas são mais com pessoas evangélicas. Converso pouco com as pessoas que ainda não conheceram. Mas andar com Jesus é espalhar coisa boa, é espalhar boas notícias. Andar com Jesus é parecer com Jesus, ter os trejeitos de Jesus, olhar como Jesus olhou, falar como Jesus olhou. Apóstolo Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou.
Andar com Jesus é ter os trejeitos de Jesus. E para a gente encerrar, a pessoa de Jesus, ela precisa ser importante para você. Você tem que entender que Ele é tudo para você. Eu não vou ler, mas há um salmo, salmista Davi, Salmo 118. Ele começa um salmo dizendo aquilo que Jesus significa para ele. Davi compara a Deus e fala tudo que ele significava para ele, e significa. Dizendo, você é minha rocha, minha fortaleza. Eu queria que depois vocês lessem lá, Salmo 118. Então você precisa entender que a pessoa de Jesus, ela tem que ser importante para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo, Pai. Obrigado, Jesus, por esta palavra, Pai. Pai, que o Teu Espírito possa ter ministrado, Senhor. Oh Deus, assim como o Senhor me constrangeu, oh Pai, ao falar que talvez nós, 90% daquilo que nós fazemos, ó Pai, nós continuaríamos sem o Teu Espírito, ó Pai. Isso trouxe, ó Pai, uma preocupação dentro de mim, Senhor, em não fazer as coisas, ó Pai, pela vontade própria, Pai, mas poder estar ligado com o Senhor, ó Pai, ouvir, ó Pai, a Tua voz, Senhor, e viver, ó Pai, os sonhos que o Senhor tem, ó Pai. Não os meus sonhos, ó Pai, mas os sonhos que o Senhor tem, ó Pai. Que os meus ouvidos, ó Pai, possam, Deus, ouvir, ó Pai, o Seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E que a Tua igreja, Pai, possa ser avivada. Que nós venhamos, ó Pai, viver, Senhor, o avivamento, ó Pai. Ó Pai, que nós venhamos, Senhor, falar, ó Pai, de Ti, ó Pai. Ó Pai, que o nosso coração, ó Pai, tenha fé, Senhor. Ó Pai, a fé, Deus, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam, ó Pai. E que nós possamos lançar a Tua palavra, Senhor, e saber, ó Pai, que é o Teu Espírito que convence, Senhor. Não somos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.